Mensagem número 53, Palavra Escrita, baseada na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, onde ele diz: examinai tudo, retende o bem. E Emmanuel comenta: disse o apóstolo Paulo, examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar, retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e alienados potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto, sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Meninos encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca de reequilíbrio. Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos recolhem-se à penitenciária em cuja aspereza se reajustam. Assim, pois, se te reconheces em plenitude de robustez espiritual, analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Se possuis o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não ouvides escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom, em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Então, pessoal, é muito curioso a gente ter sorteado hoje esse tema, palavra escrita, porque eu não sei se vocês se recordam, recentemente, eu acho que mais de uma vez, nós também sorteamos o tema palavra falada, né? Onde o eixo de raciocínio de Emmanuel era o mesmo dessa mensagem, né? Porque lá, em palavra falada, ele nos dizia que nós deveríamos lubrificar nossa audição com o óleo do amor, lubrificar nossa audição com o óleo do amor, para que não transformássemos as mensagens faladas que recebemos através da nossa audição em aspereza ou em violência ou em algum tipo de negatividade para o próximo. Aqui, o eixo do raciocínio, né, o princípio que Emmanuel está aplicando para a análise dessa epístola de Paulo é o mesmo, né? Porque quando ele se baseia nessa afirmação de Paulo, examinai tudo, retende o bem, fica muito claro que Paulo aqui está nos recomendando que a gente use o filtro do amor para tudo aquilo que a gente lê, de modo que a gente possa, com uma estrutura interna elevada, positiva, filtrar aquilo que é bom daquilo que a gente lê, de tudo que a gente lê, e a partir desse filtro, então, difundir o bem que a gente possa ter retido nessas leituras que fizemos, né? É por isso que Emmanuel, detalhando, né, esse raciocínio, ele vai nos dizer aqui, né, quando ele diz que hoje se defende muito a ideia, né, dentro até mesmo daqueles que estudam o Evangelho, de que nós temos que ler tudo indiscriminadamente, né? E aqui ele usa duas expressões bem fortes, né? Quando ele diz assim, mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião ou as fezes do pensamento. Então vocês vejam que ele usa duas palavras, né, corrosivos e fezes, bastante fortes,
para mostrar que existem textos que realmente corroem, né? Nos corroem por dentro se nós não soubermos avaliá-los e interpretá-los a partir do olho da sabedoria. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui, inclusive ele afirma isso com todas as letras no segundo parágrafo, aliás, no terceiro parágrafo aqui do texto, né? É dizer para a gente, o que ele está dizendo é que se a mente estiver amadurecida e equilibrada, ok, podemos realmente ler indiscriminadamente tudo, né? Mas é preciso entendermos que se não tivermos maturidade espiritual suficiente, é melhor nos pouparmos de alguns tipos de leitura. Dá para dar até um exemplo dentro da própria literatura espírita. Eu já ouvi muitos companheiros de movimento espírita me dizerem que não conseguiram ler o livro Memórias de um Suicida, que é um livro maravilhoso, né? Eu já li mais de uma vez, traz muitos ensinamentos, mostra ali com muita clareza o sofrimento intenso pelo qual passa o espírito que tira a sua própria vida física, mas ele tem realmente cenas, como por exemplo a descrição do Vale dos Suicidas, que são bastante fortes e que para pessoas, por exemplo, que tenham uma tendência depressiva, não é aconselhável que leiam, né? Então, Emmanuel está simplesmente aqui nos chamando a atenção para isso, né? Que uma mensagem em si mesma, ela nem é boa nem é ruim. Ela vai depender da capacidade e da maturidade daquele que está lendo para assimilar o seu conteúdo de forma positiva. Porque mesmo quando a gente lê esses textos que Emmanuel chama aqui de corrosivos da opinião ou de fezes do pensamento, se nós tivermos uma mente espiritualmente amadurecida, até mesmo desses textos nós podemos tirar ensinamentos, ainda que sejam ensinamentos do que não se deve fazer, do que não se deve escrever, do que não se deve falar, de palavras que não devem ser utilizadas por aqueles que pretendem ou que se dizem aprendizes do Evangelho, né? E é por isso que Emmanuel fala que a própria lei divina já dispõe sobre esse assunto, né? Ela, através da sua atuação dentro do nosso próprio interior, dentro do nosso próprio mundo interior, né? E até mesmo através da sua ação, né? A ação da lei divina no mundo exterior, regulando muitas vezes aquilo a que a gente tem acesso ou a que não tem acesso, ela vai fazendo como um pai sábio, né? Um pai ponderado, que não vai dar para a criança ler qualquer coisa, né? Porque ele sabe que a criança não tem maturidade para ler tudo. E de uma forma ou de outra, nós, como somos seres ainda em evolução, nós temos ainda uma grande dose de infantilidade espiritual. Então há muitas coisas às quais não é recomendável que nós sejamos expostos, né? Agora, lá mais para o final do texto, Emmanuel já vai dizer, né, que se a gente se reconhece na plenitude da robustez espiritual, ok, podemos analisar tudo. A grande questão que eu me coloco como somos seres ainda imperfeitos, né? Ainda temos muitas imperfeições, ainda temos muitas máculas, muitos obscurecimentos mentais que não nos permitem ver com plena clareza as coisas. Creio que nós não estamos preparados para ver tudo, para ler tudo e para ouvir tudo. Então, cabe, talvez sim, da nossa parte, uma certa vigilância em relação aos conteúdos com os quais estamos entrando em contato. Isso não significa também, porque existe outro extremo, né? Não podemos cair no outro extremo, de ficar dizendo, não, só vou ler textos espíritas, eu só vou ler textos espiritualistas. Não é isso. Mas quando a gente perceber que determinados tipos de textos nos colocam para baixo, deprimem a nossa energia, é óbvio que a gente
é recomendável nós evitarmos esses tipos de texto, né? Porque se a gente pensar sobretudo nesse contexto de pandemia agora, a gente tem que ter muito cuidado não só com o que vem, com o que chega a nós por escrito, mas também com o que chega a nós em termos de vídeo, né, áudio, enfim, de todos os modos, porque há muita coisa pesada e negativa chegando até nós. E aí cabe a nós mesmos, né, termos a capacidade de ponderar até onde a nossa musculatura emocional aguenta, né? E até onde, mais até do que isso, do que até onde a nossa musculatura emocional aguenta, até onde aquilo que nós estamos consumindo em termos de conteúdo, seja escrito, falado, televisivo, até onde aquilo contribui para a nossa elevação espiritual. É bom nós lembrarmos que a gente tem batido muito aqui na tecla, né, da motivação de seguir o caminho, seguir um caminho espiritual, né? Então, todo aquele que está motivado a seguir um caminho espiritual, ele obviamente vai ter que desenvolver a habilidade de enxergar com sabedoria o que é que ele deve cultivar e o que é a que ele deve renunciar, né? Esse tema da renúncia dentro de todos os caminhos espirituais, não só do caminho espírita cristão, mas de qualquer outro caminho espiritual do Ocidente ou do Oriente, esse tema da renúncia ele diz respeito a nós desenvolvermos uma capacidade de foco no que interessa, né? Por quê? Porque a renúncia diz respeito a renunciarmos àquilo que não interessa, a renunciarmos àquilo que vai deprimir a nossa energia, a renunciarmos àquilo que vai desviar a nossa atenção. Porque hoje ainda tem isso também, né, pessoal? Muita gente, hoje existe a indústria do entretenimento, que tenta nos distrair muitas vezes daquilo que verdadeiramente importa. É óbvio que a doutrina espírita não prega que a gente fique carrancudo e evite todo tipo de entretenimento. Não, nós podemos assistir os filmes no cinema, na Netflix ou em qualquer outro meio, né, através de qualquer outro meio, mas nós precisamos apenas manter uma vigilância se nós não estamos dissipando nesses momentos algum tempo que poderíamos dedicar ao cultivo da espiritualidade, né? Porque como nós temos estudado aqui ao longo das nossas sessões de Evangelho no Lar, essa nossa vida humana ela é muito preciosa, né? Em termos de oportunidade de crescimento espiritual, e ela é temporária e passageira, o tempo passa muito rápido, então nós precisamos de alguma forma potencializar o nosso tempo, né? Ora, isso significa que nós vamos fazer uma autocensura? É óbvio que não, né? A própria mensagem de Paulo aqui está dizendo na epígrafe: examinai tudo, né? A própria lei divina nos dá a liberdade de examinarmos o que quisermos. Entretanto, se estivermos realmente motivados a participar e a avançar em algum caminho espiritual, não basta examinar tudo, é preciso desenvolver a habilidade de reter o bem, de reter o que é bom. E aí eu creio que cabe nós lembrarmos a definição do que é bom, a definição de Platão, que é uma definição muito prática daquilo que é bom, né? Ele define de uma maneira muito sucinta que bom é o necessário. Olha que definição sábia, né? Para que a gente então retenha o que é bom, né? Para que a gente cumpra com essa recomendação de Paulo, a gente poderia fazer aí uma leitura intertextual com Platão, né? E dizer que reter o que é bom é ter discernimento para saber se aquilo que nós estamos retendo é o necessário, é aquilo de que nós necessitamos para o nosso equilíbrio, para a nossa paz interior,
né, para o desenvolvimento das qualidades positivas do nosso espírito imortal, né? Esse é o objetivo de qualquer espírita cristão: desenvolver virtudes de modo a avançar o mais rapidamente possível em direção à felicidade genuína e em direção àquela paz permanente que as traças não roem e a ferrugem não come.